Carlo Ancelotti já definiu o time titular da seleção brasileira que enfrentará o Equador pelas eliminatórias. O italiano treinou nesta última terça-feira a equipe que pretende mandar a campo, com direito a uma formação que não vinha sendo utilizada na seleção e escolhas interessantes para os 11 iniciais. Nesse vídeo você verá quem ele escolheu como titular e a minha análise também sobre cada escolha dele. A era Carlo Ancelotti começou oficialmente na seleção brasileira. Ele já teve 2 treinamentos à frente da seleção e aproveitou o treino da última terça-feira para poder começar a esboçar o time que ele vai mandar a campo para enfrentar o Equador nessa próxima quinta-feira em duelo fora de casa pelas eliminatórias. E o que saiu na imprensa, que logo de cara já achei muito positivo, foi o fato de ele apelar para uma formação que não vinha sendo utilizada na seleção brasileira. Vocês sabem muito bem que tanto o Dorival, quanto até mesmo o Tite, o Ramon, o Diniz, quem esteve na seleção recentemente, sempre tentou colocar o máximo de atacantes possíveis. Então sempre tentavam encaixar Vini Júnior com Rafinha, com Neymar, com Richarlison, ou então o Rodrigo no meio desses caras. Enfim, parece que para esses treinadores não tinha a possibilidade de você primeiro fortalecer o seu meio-campo e ter um time mais equilibrado. O Ancelotti vem com essa visão. E uma outra coisa que eu achei muito legal é que realmente ele vai tentar aplicar na seleção brasileira a mesma formação que ele tinha no Real Madrid na temporada retrasada, quando o Real tinha 4 jogadores no meio campo, 2 atacantes de bastante mobilidade e no fim da temporada venceu a La Liga, a Liga dos Campeões e a Supercopa da Espanha. Vamos ver agora então quais foram as escolhas dele? Começando pelo goleiro, no treinamento de ontem, em determinado momento, ele colocou os goleiros para trabalhar em separado. Mas no fim, no treinamento final, segundo informação do GE, ele testou o Alisson do Liverpool como titular. E era uma coisa que já era esperado, até porque o Bento, sempre que é convocado, é um goleiro secundário e o Hugo Souza está sendo convocado pela primeira vez. Então é até o natural você manter o Alisson. Eu também escolheria ele para começar esse ciclo. Na lateral direita, ele tinha como opções o Wanderson e o Wesley. O Wesley do Flamengo, o Wanderson do Mônaco. A princípio, ele vai começar com o Wanderson do Mônaco. Faz sentido ele começar com o Wanderson? Faz, porque, querendo ou não, o Ancelotti estava trabalhando na Europa e teve mais oportunidade de ver o Wanderson de perto do que o Wesley. E olhem que parece que para o Ancelotti, nesse começo, o Wesley seria até uma terceira opção, porque ele chegou a treinar o time com o Danilo na lateral direita. Mas no fim, a titularidade ficou com o Wanderson. O meu titular seria o Wesley, já tinha falado para vocês no vídeo de ontem. É um jogador de muita velocidade, ele tá com a parte física em dia. Enfim, para mim seria a melhor opção por ali. Mas o Wanderson é um bom jogador também e tem características parecidas com as do Wesley. Eu só não começaria mesmo com o Danilo, que aí já é um jogador mais pesado, que não tem mais aquela força para fazer ultrapassagem, não vem mais jogando como lateral. Então, pelo menos, ele manteve ali um jogador que é da posição mesmo. Na zaga, ele acabou colocando entre os titulares uma dupla que joga no futebol francês. No caso, Marquinhos, atual campeão da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, e o Alex Sandro, que joga na equipe do Lille. Lembrando que esse Alex Sandro é o Alex Sandro zagueiro, tá? Não é o Alex Sandro lateral do Flamengo. Então ele colocou Marquinhos e Alex Sandro. O Alex Sandro achei muito boa a oportunidade, ele nunca tinha sido convocado para a seleção, chega e já vai ter a chance de jogar. Outro jogador que também enfrentou o Ancelotti na última temporada, em Lille e Real Madrid na Champions. O Lille até venceu o jogo, ele deixou uma ótima impressão, um zagueiro de velocidade, ele sai jogando muito bem, espero que ele não sinta o peso da camisa e consiga fazer um bom jogo. No caso do Marquinhos, ele vive um momento muito bom, vem de uma temporada extremamente vitoriosa, era quase impossível o Ancelotti não colocá-lo como titular. No meu time, ele seria titular? Não seria, até porque eu já falei para vocês em vários vídeos que o Marquinhos eu nem convocaria. Mas o momento ótimo que ele vive no PSG tem que ser respeitado. E claro que o Ancelotti está levando isso em consideração para colocá-lo no time titular. Porque o Marquinhos, mesmo que eu não seja um grande fã dele, é um cara que já tem muitos anos de seleção, ele é considerado uma liderança da seleção, então isso é benéfico para o Ancelotti nesse começo de trabalho.
Eu colocaria o Léo Ortiz como titular, mas não acho que o Marquinhos ser titular vai mudar alguma coisa, vai comprometer, nada do tipo. Ainda mais que ele tá com a confiança em dia. Na lateral esquerda, ele colocou um jogador que atua no futebol brasileiro, o Alexandro. Então teremos aí 2 Alexandros na equipe titular, o zagueiro do Lille e o lateral esquerdo do Flamengo. Ele acabou colocando o Alexandro, no meu entender, muito mais como uma bola de segurança. É um jogador que atuou por muitos anos na Europa, o Ancelotti conhece, ele é experiente. E o Carlos Augusto, que é a outra opção para o setor, querendo ou não, é um jogador mais jovem e não tem rodagem nenhuma de seleção praticamente. Então eu entendo que ele quis ir no Alexandro muito mais por uma questão de segurança mesmo. Ele está muito bem no Flamengo, é um jogador que cumpre muito bem as suas obrigações defensivas. Eu colocaria o Carlos Augusto como titular. Mas Alexandro começar o ciclo como titular, por uma questão de segurança, não é nenhum absurdo. Vamos falar agora do meio-campo, porque foi no meio-campo onde o Ancelotti tomou as melhores decisões. O meio-campo que ele montou seria exatamente o meio-campo que eu montaria. E vocês podem conferir que isso é verdade pelo vídeo que eu postei ontem, montando a minha seleção. Ele começa o meio-campo com o Casemiro. Indiscutível a presença do Casemiro. É o cara que vai dar mais força física para o nosso meio-campo, vai ganhar mais duelos, vai se impor mais fisicamente e tem a questão da liderança também. Então ele começa o meio-campo com o Casemiro, coloca do lado do Casemiro o Bruno Guimarães, do Newcastle, e o Gerson, do Flamengo. Então só aí você já tem um meio-campo muito forte, fisicamente, na parte de qualidade técnica também, porque são 3 jogadores que têm passe muito qualificado. E outra, você colocando o Casemiro ali de camisa 5, você dá liberdade para o Bruno poder subir e para o Gerson poder subir às vezes também. Porque se vocês puxarem nas últimas escalações da seleção, o Dorival chegou a jogar com o Bruno e com o Gerson. Mas aí eles tinham que se revezar ali na função do camisa 5. Tendo o Casemiro, você dá liberdade para um poder subir, o outro segura, e aí você tem mais jogadores para atacar com qualidade e ao mesmo tempo seu time fica equilibrado porque o seu meio-campo não fica exposto. Então aqui gostei muito disso. E outra, tá? Ele chegou a treinar com o Casemiro, o Andrei Santos e o Andreas Pereira. E quando isso saiu na imprensa, eu fiquei surpreso, porque para mim não tinha como ele não fazer um meio-campo com Casemiro, Bruno e Gerson. E no fim ele acabou realmente montando essa trinca. Ele colocou um meia, um camisa 10, seguindo exatamente aquela ideia do Real da temporada retrasada, que jogava com essa linha de 3, essa trinca, Kroos, Camavinga e Valverde, e deixava o Bellingham solto como um camisa 10. Assim o Bellingham infiltrava toda hora e estava sempre fazendo gol, tanto que foi a temporada mais artilheira da carreira do Bellingham. Agora, quem que ele testou na seleção como 10? O Estevão do Palmeiras, e para mim decisão acertada também. Quem tem acompanhado os jogos do Palmeiras sabe que o Estevão vai muito bem quando joga como meia. Na ponta, o que acontece, ainda mais nos jogos do Palmeiras? Dobram, praticamente triplicam a marcação em cima dele e tem jogos em que ele não consegue jogar. Porque fica difícil ele ficar preso na ponta e todo momento tendo 2, 3 em cima dele e o time do Palmeiras não ajudando. Na seleção, ele jogando como meia, ele pode cair pela direita, pode cair pela esquerda, pode infiltrar para fazer gol. É um jogador que finaliza bem de fora da área, tanto que ele já tem gols nessa temporada pelo Palmeiras. Exatamente assim, finalizando de fora da área. E outra, ele tendo outros jogadores de qualidade para dividir a responsabilidade, não vai ter marcação dobrada em cima do Estevão. Vai ser geralmente 1 para 1. E aí o futebol dele vai poder aparecer muito mais. É que no Palmeiras, como o diferente é ele, então por isso que por muitas vezes tem 2, 3 jogadores em cima dele. Mas já gostei que aqui o Ancelotti colocou um fator novo. Mudou a formação e promoveu a entrada do Estevão entre os titulares. Lembrando que ele já foi convocado outras vezes, mas nunca começou um jogo entre os 11 iniciais. Indo para o ataque, ele montou uma dupla de ataque. Então ele foge dessa de 3 atacantes, como todos os outros treinadores da seleção vinham fazendo. Ele montou um ataque móvel com Vinícius Júnior, que ele já conhece do Real Madrid e já jogou muito bem nessa formação com ele, e colocou o Richarlison também entre os titulares. Aí vocês vão se perguntar, poxa, cadê o Rafinha? O Rafinha não pode ficar de fora dessa seleção? Na minha seleção o Rafinha também é titular absoluto. Só que para esse jogo em específico contra o Equador, ele não vai poder ser escalado porque cumpre suspensão. Então ele só vai poder voltar no jogo da semana que vem contra o Paraguai. E aí, na minha opinião, tem que ser titular de maneira incontestável. Inclusive, gostaria de ver o Rafinha como atacante do lado do Vini Júnior. A gente jogando sem um 9 de ofício.
Nessa formação, eu acho que o Vini vai ter mais liberdade para poder flutuar também. Ele funcionou muito bem dessa maneira no Real Madrid na temporada retrasada. E, assim, o Estevão vai toda hora colocar a bola para ele no facão. Ele vai poder ter liberdade para realmente jogar perto do gol. Lembrando que o Vini se tornou um grande fazedor de gols nas últimas temporadas. No caso do Richarlison, ele chega a ser um 9 de ofício? Até dá pra gente dizer que sim. Mas, ao mesmo tempo, é um jogador de bastante mobilidade. É só vocês se lembrarem que o Richarlison, em vários momentos da carreira, e até nessa temporada do Tottenham, jogou como ponta. Então ele é um cara que ele se movimenta bem, cai pelas duas pontas, enfim. Não é porque ele é um camisa 9 que não teremos mobilidade no nosso ataque. Já falei pra vocês que eu particularmente não convocaria o Richarlison e, na minha opinião, quando o Rafinha puder jogar, a dupla de ataque tem que ser Vini e Rafinha. Mas o Richarlison começar como titular também não é nenhum absurdo. Ainda mais que o Ancelotti o conhece. E quem sabe essa questão da confiança não ajuda para o Richarlison poder fazer uma boa partida, uma boa estreia contra o Equador. E aí agora eu queria saber de você aqui nos comentários, o que você aí achou da escalação que o Ancelotti preparou para enfrentar o Equador na próxima quinta-feira? Curtiu? Não curtiu? Não se esqueça de colocar sua opinião nos comentários e também as mudanças que você promoveria na equipe. Então, bom, galera, esse vídeo foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, gostou do vídeo? Não esqueça do seu like, de se inscrever e também de compartilhar. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai ir aqui, valeu, falou e fui!